Olá pessoal, estamos de volta esse nosso segundo vídeo sobre reformas tributárias. Nós falamos no vídeo anterior que a proposta que está avançando no parlamento é a PEC 45. E esta proposta não mexe com a tributação da renda, nem com a tributação do patrimônio, mas mexe somente com a tributação sobre consumo. Aliás, ela até mexe um pouco com a tributação sobre patrimônio, porque ela cria algumas regras sobre a tributação do IPVA, dos jatinhos e embarcações, e cria também algumas regras relativas ao IPTU, né, permitindo que o Poder Executivo faça a atualização da planta de valores e assim por diante. Mas o grosso desta proposta de reforma está numa mudança funcional da tributação sobre o consumo. Portanto, não altera a estrutura do sistema tributário, aquela estrutura que nós falamos que é absolutamente regressiva, né? Porque tributa muito pouco a renda e patrimônio e tributa demais o consumo. A gente precisaria fazer uma mudança estrutural no sistema tributário. Bom, mas aqui nessa nossa aula nós vamos falar das características desta proposta de reforma tributária que foi apresentada, cujo relatório foi apresentado agora nessa semana. Deixa eu compartilhar aqui, já está compartilhado. Vou abrir a apresentação. Pronto. Então, vamos lá. O diagnóstico que tem justificado uma reforma nos tributos indiretos, para aqueles que defendem essa reforma, é que o sistema de tributos indiretos é muito complexo, né? Que a maior parte dos países já adotam um sistema de IVA, ou seja, de imposto sobre o valor adicionado, que é isso é a característica do imposto sobre o consumo, com incidência no destino, com alíquota única e poucos regimes tributários, e que o Brasil teria o contrário, teria muitas alíquotas, a incidência é mista, um pouco na origem, um pouco no destino, e que tem muitos regimes tributários, que isso produz distorções. Que o sistema atual, com muitos impostos indiretos, geram resíduos tributários que se acumulam, portanto, que não são compensados ao longo da cadeia, e isso aumentaria o custo de produção. É importante ressaltar que o resíduo tributário é uma arrecadação que não é devolvida, né? Ou seja, o município, o estado, ou a União, essa parte do resíduo é um tributo pago, que acaba se transformando em políticas sociais. Existem muitas legislações que precisam ser observadas, e isso encarece, né, o compliance, né, o cumprimento das obrigações, que promovem distorções e que, segundo eles, né, a partir da PEC 45, isso seria resolvido. São muitos tributos que deveriam ser consolidados em poucos tributos. O que a PEC 45 faz, resumidamente? Ela extingue o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. O ICMS é o principal tributo dos estados e o ISS é o tributo sobre serviços dos municípios. E cria, no lugar desses dois, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. É um IVA, né? Um Imposto sobre Valor Adicionado, de competência mista dos estados e municípios, ou seja, é uma competência compartilhada. Também a PEC 45 extingue o IPI da União e o PIS/PASEP, que também são contribuições sociais da União, e cria a CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, muito parecida com o IBS, ou seja, com as mesmas características, com incidência no destino e sobre o valor adicionado, sempre sobre o valor adicionado, garantindo-se o crédito em toda a cadeia de incidência. E cria também o IS, que é um imposto seletivo, Ou seja, ao fim e ao cabo, a PEC 45 cria 3 tributos e extingue 5. Né? Esse seria a redução de tributos que a PEC 45 está propondo. Transformar 5 tributos em apenas 3, tá certo? Este é o tamanho da redução de tributos que a PEC está apresentando. O relatório preliminar apresentado no dia 24 de junho, agora recentemente, ele propõe um IVA ou um IBS e uma CBS. É importante a gente analisar esses dois sempre juntos, né? Por quê? Porque eles vão ter a mesma base de cálculo, eles vão incidir sobre as mesmas coisas,
né? Uma determinada operação que está sujeita ao IBS também estará sujeita à CBS. E esse tributo será, esses dois tributos, portanto, serão de base ampla, incidência sobre tudo que se imaginar, bens, serviços, sobre intangíveis, né, sobre marcas, patentes, direitos, sobre cessão, licenciamento de direitos, sobre locação de bens. Veja, a gente está falando aqui de locação de veículos, locação de máquinas, mas também locação de bens imóveis, locação de casas, de apartamentos e assim por diante. Sobre a importação de bens e serviços, óbvio, né, se incide sobre a circulação dos bens e serviços internamente, precisa incidir também sobre a importação, mas não incidirá sobre exportações, com uma diferença em relação às demais não incidências, que no caso das exportações, todos os créditos serão mantidos, ou seja, a ideia é de que se desonere totalmente a cadeia produtiva que se conclui com uma exportação. Portanto, não incide na saída e todos aqueles créditos acumulados ao longo da cadeia poderão ser devolvidos ou compensados para o exportador. Então, esta é uma premissa, né, da PEC 45. Vejam, a Lei Candir, ela retirou o ICMS da exportação dos produtos primários e criou um grande problema, não apenas para o financiamento, né, das políticas sociais, das políticas públicas por parte dos estados, porque o ICMS é o principal tributo dos estados. Os estados perderam a arrecadação, portanto, com a exportação imune ou sem tributos, sem o ICMS, mas tem um outro efeito importante que a Lei Candir produziu, é que ao desonerar totalmente as exportações, inclusive as exportações de produtos primários, ela produz, de alguma forma, uma dificuldade ao setor industrial, né? Porque a ideia da oneração, da tributação das matérias-primas exportadas para o exterior é justamente proteger a economia doméstica ou a indústria doméstica, né? Eu não vou favorecer o concorrente estrangeiro, eu preciso garantir condições favoráveis ao produtor nacional. E também uma transição, a PEC 45, ela propõe uma transição desses 5 tributos para apenas 3 em 10 anos. Ou seja, então, durante 10 anos, nós vamos ter uma convivência de todos esses tributos. E também parte de uma premissa de que não pode se alterar a carga tributária sobre o consumo. Ou seja, está falando aqui de uma manutenção de uma estrutura tributária que tem problema, ou seja, o problema da estrutura tributária ela é muito elevada sobre o consumo e muito reduzida sobre renda e patrimônio. Ora, esta regra não vai ser alterada porque existe uma premissa na PEC 45 que é de manutenção da carga sobre o consumo, a carga atual. Algumas características, as compras governamentais, elas estariam, uma lei complementar vai disciplinar isso, né? Elas não estariam sujeitas a esses tributos, né? Ou seja, o município comprando um serviço ou uma mercadoria de um determinado fornecedor poderia, um tratamento a ser dado poderia ser, não incide o imposto quando é o órgão público que compra e mantém-se os créditos em favor dos vendedores. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é o imposto fica integralmente com o próprio órgão público, entidade pública que está contratando serviço. Isso vai ser decidido tudo em lei complementar. Em relação a benefícios e regimes fiscais, há uma premissa da PEC 45, que não serão mais permitidos benefícios nem incentivos fiscais ou incentivos tributários ou financeiros relativos ao imposto. Tá certo? Os estados não podem usar esse imposto para atrair investimentos, exceto pela manutenção do regime do Simples, que é um benefício fiscal, e do regime da Zona Franca, eles se mantêm, tá certo? E se cria, em relação à Zona Franca, a possibilidade de utilizar créditos, inclusive créditos fictícios, né? E alíquotas diferenciadas, no caso da Zona Franca. A partir de 2027, a PEC 45 propõe que o IPI
da União passa a ter alíquota zero para todo o país, exceto para a Zona Franca. E o significado disso em relação à Zona Franca é que, incidindo o IPI sobre a produção da Zona Franca, esse IPI poderia não ser pago lá, ou seja, ele é isento pelo regime da Zona Franca, mas ele gera um crédito a ser aproveitado pelos adquirentes dos produtos da Zona Franca. Essa seria a vantagem, né? Porque a gente pensa, se a alíquota é zero, melhor é que não se cobrasse o IPI nem na Zona Franca, mas não vai se cobrar o IPI na Zona Franca, nunca se cobra. O fato é que a existência do tributo gera um crédito de um imposto que não foi pago. E esse crédito pode se transformar em dinheiro para aqueles que compram produtos da Zona Franca. Então, esta é a grande sacada, na verdade, da Zona Franca, que, no fundo, é um imposto negativo, né? O imposto negativo é o Estado paga para as pessoas comprarem produtos da Zona Franca, né? O Estado ressarce as pessoas de um gasto que elas não tiveram. O período de transição, né, previsto na PEC 45 em 2026 será cobrada a contribuição sobre bens e serviços em 1%, em 2026. E compensa-se esse 1% com a COFINS e o PIS devido. Seria só um teste, né? Uma forma de, vamos começar a cobrar para testar o sistema. E compensa, ou seja, não há diferença no pagamento total do PIS, COFINS ou da CBS para os contribuintes. E a alíquota deverá ser definida a partir, portanto, de 2027 para compensar a extinção do PIS, da COFINS e do IPI. Ou seja, ele vai ter uma alíquota de conta de chegada. Eu vou estabelecer uma alíquota que garanta o mesmo volume de arrecadação do PIS e da COFINS que estão sendo extintos a partir de 2027. Veja, o IPI é extinto, alíquota zero, mas ele continua existindo para a Zona Franca, só que, claro, na Zona Franca ele não será pago, mas ele gerará crédito para os adquirentes. Essa é a pegadinha, ou poderia chamar de uma excrescência do sistema. Né? A partir de 2027, começa a cobrança do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, com uma alíquota de referência fixada pelo Senado. E esta alíquota de referência ela serve para compensar as reduções dos tributos originais, ou seja, do ICMS e do ISQN. Como é que o ICMS e o ISQN vão ser reduzidos? Eles vão ser reduzidos em 1/5 por ano, né, a partir de 2029, portanto, né, isso aqui acontece a partir de 2027, mas a partir de 2029 é que começa a reduzir o ICMS e o ISQN 1/5 por ano até 2032. Ou seja, em 2033 é que a gente não teria mais ICMS nem ISQN e toda a arrecadação que hoje é sustentada pelo ICMS e pelo ISQN dos municípios estará sendo substituída pela arrecadação do IBS. Então, a alíquota do IBS ela vai subindo ano a ano, que é justamente para ir compensando essas perdas de arrecadação pela redução da alíquota desses dois tributos ao longo de 5 anos. A partir de 2033, portanto, todos os impostos serão extintos. Aqueles que foram substituídos serão extintos. E aí nós teremos apenas os 3 tributos que foram criados a partir da PEC. A transição completa em relação à distribuição da arrecadação, as compensações dos estados e municípios, né? A transição completa para o novo sistema vai se dar somente em 2078, ou seja, daqui a 50 anos. Durante os próximos 50 anos, o que vai se ter é exatamente uma transição no que se refere à distribuição do produto da arrecadação, de forma a não prejudicar estados e municípios em relação ao que se arrecada hoje. Para administrar esse tributo, o IBS, vai ser criado, né, um conselho federativo com participação de autoridades dos estados e dos municípios. Ele tem a função de editar normas, uniformizar a interpretação, promover a arrecadação, efetuar as compensações, ou seja, a devolução dos créditos a quem tem direito a crédito,
dirimir as questões do contencioso. Ele será uma entidade, uma espécie de uma autarquia, com independência técnica e administrativa, orçamentária e financeira. É uma autarquia que é composta por estados e municípios, que serão seus membros, né, que decidirão essas normas de forma democrática, e o financiamento dessa autarquia será feito com um percentual da arrecadação do IBS. Ou seja, quanto mais arrecada o IBS, mais recurso tem para este conselho. Esse conselho é que fará a retenção dos créditos que não foram aproveitados, né, compensando-se com as saídas, e a distribuição do excedente para os entes federativos, ou seja, os entes, o município e os estados, eles são donos de uma parcela da alíquota. Ou seja, a alíquota do IBS é composta por duas parcelas, uma parcela que é do município e uma parcela que é do estado. Portanto, cada município tem autonomia para definir a sua parcela. Portanto, a gente pode ter, sim, muitas alíquotas. A diferença é que a alíquota precisa ser única para todos os bens e serviços. Essa é a premissa básica da PEC 45, salvo exceções. A premissa é de que uma alíquota seja única para todos os bens e serviços. Mas ela é única, mas é diferente para cada município, para cada estado. Tá certo? Então, o município de Porto Alegre tem um percentual de alíquota e o estado do Rio Grande do Sul tem outro percentual de alíquota. Esta alíquota só vale para o estado do Rio Grande do Sul no município de Porto Alegre, mas vale para todos os bens e todos os serviços. A alíquota é o resultado desse somatório. Os créditos, segundo essa PEC, serão amplos, ou seja, tudo é creditável, tudo, exceto as compras e os serviços para o consumo pessoal, ou seja, do diretor, do funcionário, as coisas de uso pessoal. Isso não. Agora, tudo que tem relação com a atividade do negócio gerarão crédito. Ou seja, o IBS, assim como a CBS, eu disse para sempre entender as duas coisas juntas, os créditos serão amplos e restritos. O que significa dizer que todo esse imposto será transferido para o consumidor. Nenhuma parcela desse imposto ficará como resíduo dentro do processo produtivo. Os créditos referentes ao ativo permanente, né, ou seja, eu compro uma máquina, eu compro um edifício, eu compro um ativo permanente, um equipamento, né? Esses créditos poderão ser aproveitados. O crédito quer dizer o imposto incidente sobre a compra do ativo permanente. Esse crédito poderá ser aproveitado e a lei complementar vai disciplinar como, quanto tempo vai levar para o aproveitamento desses créditos. Uma lei complementar também poderá definir a redução em 50% da alíquota. Então, nós podemos ter duas alíquotas. Uma alíquota de referência, que pode ser reduzida em 50%. Se a alíquota de referência for 20%, pode ser reduzida para 10%. Então, a segunda alíquota é essa, para 10%. Não pode ser aumentada. Eu tenho uma alíquota de referência, não pode ser aumentada, mas pode ser reduzida por lei complementar para serviços de transporte público, é só para essas coisas, para medicamentos, né? Para serviços e dispositivos médicos e serviços de saúde, também pode ser reduzido em 50%. Para a educação, tá certo? Para produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, in natura, produtos in natura, venda de produto in natura, ou seja, não é zero a alíquota, né? Pode ser reduzido em 50%. Para insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, veja também aqui a questão do alimento com alíquota reduzida, né? Que era a grande resistência dos promotores da reforma, não queriam reduzir para nada, então aqui praticamente tiveram que ceder. É possível, sim, a lei complementar pode reduzir em 50% a alíquota dos alimentos. E atividades artísticas e culturais nacionais também pode reduzir a alíquota. Mas também foi estabelecida a possibilidade da lei complementar definir isenção. É a única isenção aqui que está prevista, né? Para serviço público, serviço de transporte público, desculpe, serviço de transporte público. E também pode definir uma redução em 100%, que é a alíquota zero, né? Ou seja, transformar a alíquota em alíquota zero para medicamentos.
né? A gente diz que poderia reduzir em 50%, mas também a lei complementar poderia tratar isso como redução de 100%. E a lei complementar também pode reduzir em 100% a CBS. Aqui só vale para a CBS, tá certo? Para a contribuição de bens e serviços. O caso, por exemplo, dos serviços de educação que estão vinculados ao ProUni, né? O benefício do ProUni seria conceder uma redução de 100% no valor da CBS, ou também serviços do programa emergencial do setor de eventos, mais para atividade artística, né? Para compensar principalmente as perdas dessa atividade em decorrência da crise até 2027, da crise da Covid, e também o produtor rural que tenha receita bruta de até 2 milhões, ele até poderá optar em ser ou não ser contribuinte. A diferença é, ser contribuinte aproveita créditos e leva créditos para o comprador, né, final. E não ser contribuintes, não. Aí não gera crédito, mas também não gera débitos. O produtor rural tem essa possibilidade. Portanto, nós temos neste IBS e na CBS a possibilidade de 3 alíquotas. A alíquota de referência, que ela é definida pelo Senado e pode ser modificada pelos municípios e pelos estados, né? Modificada ali, ela passa a ser a alíquota de referência nas suas parcelas, o município modifica a sua parcela de alíquota, o estado modifica a sua parcela, esta é a alíquota de referência. Esta alíquota de referência pode ser reduzida em 50% para aquelas atividades, ou pode ser reduzida 100% para aquelas outras atividades, por lei complementar. Ou seja, limita bastante a possibilidade do administrador público, dos estados, dos municípios, usarem o tributo como um instrumento, inclusive, de promoção do próprio desenvolvimento econômico, para atrair investimento, para beneficiar determinados setores. Não permite uma elevação de alíquota, por exemplo, para produtos supérfluos, né? Aqui diz, basicamente, os eixos da reforma são, então, a ideia do IVA dual, né? O PIS/COFINS vira CBS, o ICMS e o ISS vira IBS, o IPI se extingue e o IS, que é o imposto seletivo, é transformado num imposto a ser aplicado em situações especiais para onerar mais produtos que afetam a saúde, negativamente a saúde ou o meio ambiente. Veja que o imposto seletivo é um imposto, é uma sobretaxa para situações que causem danos à saúde e ao meio ambiente. Mas a regra lá no PEC 45 diz que este imposto não pode onerar a exportação. Então vejam que a exportação é dado, inclusive, o direito e a possibilidade de produzir danos à saúde e meio ambiente e não vão estar submetidos ao IS, ao imposto seletivo. Então, também é um outro benefício estranho que é concedido à exportação, porque a exportação produz, às vezes, muitos danos à saúde pública, principalmente a exportação dos produtos do agro, né, que utilizam muito agrotóxico. Né? Se eu não posso cobrar esse imposto na exportação, eu já fico um pouco limitado também com a sua finalidade. Eu não vou aqui passar, essa parte aqui é mais exemplificativa de como funciona a não cumulatividade. Isso aqui a gente pode falar lá no fórum, para vocês não perderem muito tempo. E eu vou encerrar aqui, né, que um dos argumentos, os motivos usados para essa reforma é que quando eu tenho bases distintas de tributos, IPI, contribuição social, ICMS, IS, muitas bases diferentes, que isso significa um acúmulo de cumulatividade, perdão pela redundância, mas eu aumento demais, né, os resíduos tributários dentro da cadeia produtiva. Ou seja, esses tributos acabam, de alguma forma, afetando e onerando a empresa. A empresa. Quando eu elimino a cumulatividade, eu desonero a empresa, mas eu jogo 100% do tributo para o consumidor final. Ou seja, para desonerar a empresa, eu jogo toda a carga lá no consumidor final. Então, também eles dizem que há lacunas cinzentas não alcançadas por nenhum tributo. E isso é verdade. Né? Eu tenho o ISQN, que é sobre uma lista de serviços, eu tenho o ICMS, que tributa alguns serviços, mas tem uma série de outros serviços que acabam ficando num limbo, numa zona cinzenta,
que fica numa discussão eterna aí se se é campo de incidência do IS, se é campo de incidência do ICMS, e nunca se chega a conclusão nenhuma. E que essas controvérsias todas sobre tributo, né, acaba produzindo muitas distorções. Também o que é mercadoria, o que é serviço, tudo isso acaba, de alguma forma, prejudicando, né, esta construção, esta forma de tributação. Enfim, eu acho que esse vídeo aqui já ficou longo demais, eu vou encerrar por aqui. O que eu quero só salientar com vocês, para encerrar, é o seguinte: tem um texto que vamos colocar, que é um texto que foi escrito, um artigo da professora Maria Regina, que está muito bom, ele faz uma análise muito interessante da PEC 45, que vale a pena a leitura, e eu peço que vocês leiam, e a gente comenta isso no fórum, né, no fórum de discussões. Mas o que a gente precisa ter em mente é que existem em todas as reformas tributárias, em todos os projetos de reforma tributária, os interesses que são conflitantes. Então, são interesses do setor, por exemplo, dos trabalhadores, o interesse do setor dos beneficiários dos serviços públicos, né, o interesse do pessoal da saúde, o interesse do pessoal que defende a Seguridade Social, que pode estar vendo neste projeto todo uma fragilização das fontes de financiamento da Seguridade Social. Vejam que PIS e COFINS são dois tributos que se destinam ao financiamento da saúde, né, da assistência social, né, estão sendo transformados numa contribuição também, mas ainda assim existe uma certa fragilização dessas fontes de financiamento. E existe uma questão federativa, onde as competências hoje, que são totais em relação aos seus tributos, passam a ser competências relativizadas dos estados e dos municípios em relação ao IBS, e existe toda essa nova estrutura de administração do sistema tributário. Existe um alinhamento de alíquotas, que hoje a gente tem uma escada, né? Produtos muito onerados e produtos com alíquotas muito reduzidas. Quando eu alinho as alíquotas, eu horizontalizo, eu faço dois movimentos. Eu elevo as alíquotas mais baixas, mas eu reduzo as alíquotas mais altas. Ou seja, esse é o processo que está acontecendo na PEC 45. E existe uma reforma tributária absolutamente necessária, estruturante, que elevaria a tributação sobre renda, grandes patrimônios e grandes fortunas, e permitiria reduzir os tributos sobre as baixas rendas, sobre o consumo, né? E essa reforma simplesmente não está sendo discutida e não está sendo trabalhada. E esta reforma, existem muitos projetos, existem projetos de leis complementares, existem inclusive PECs tratando desses assuntos, mas eles estão lá dentro de uma gaveta, aguardando que se resolva primeiro, né, a PEC 45 ou a PEC 110. Por enquanto, a PEC 45 é que está andando. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, e a gente se encontra ali no fórum de discussões para aprofundar um pouco mais esse debate. Um abraço a todos e bom estudo.